ajeita aí, que o papo é todo seu. É todo seu. Escuta o coração. Solta a alma, entra no flow, na vibração. É todo seu. Do início ao fim. Fala pessoal, estamos aqui em mais um Todo Seu. Eu sou Antônio Iazetti. E eu sou o Michael Lima. Nós somos os hosts desse Todo Seu e de todos aqueles que vocês já conhecem. Hoje a gente está aqui com duas figuras ilustres, Dr. Daniel, Dr. Rony. Quer fazer uma pergunta para eles ou deixa eles se apresentarem? Não, deixa eles se apresentarem. Mas antes disso, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é muito importante, tá? Segue lá, pô, dá uma moral, ajuda a gente, faz a gente crescer. Ajuda a gente também a divulgar esse podcast e disseminar conteúdo que é muito bom. Beleza? Agora é com eles aí. E se você quer ser médico um dia, doutor, hoje é um ótimo dia para você aprender um pouco sobre quadril e sobre mão. Mas antes disso tudo, a gente vai começar lá de trás, né? Os dois vieram lá do Nordeste, um do Ceará e o outro de Natal, Rio Grande do Norte, não posso deixar de mencionar o Espírito Santo. E como é que foi isso, Dr. Rony? Como é que surgiu essa vontade de prestar medicina? Vai, desde lá do início mesmo. Então, eu estudei, na verdade, toda a minha vida no Ceará mesmo, né? Não sei se você viu agora, saiu agora o ranking dos melhores colégios aí, entre os 10 melhores colégios do país, 5 vieram lá do Ceará. E um deles está o meu, né? O Cristos. Tá bom. Abraço pra galera. Abraço pra galera do Cristos. Foi fundamental nesse todo esse processo. E quando você está estudando para medicina, o objetivo maior, com certeza, é passar numa faculdade federal. Sim. Existia esse foco lá, né? Então, eu fiz a Universidade Federal do Ceará. E depois da Universidade Federal do Ceará, o meu objetivo era fazer ortopedia. Enfim, me encantei pela ortopedia. E no Brasil, você tem alguns centros de excelência de ortopedia, tá? Existe aquela cultura, vou para São Paulo, né? Vou fazer minha residência, minha especialização em São Paulo. Mas é interessante que dentro da ortopedia, o melhor centro de ortopedia do país atualmente é o INTO, que é aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem essa peculiaridade de ter o centro de excelência da ortopedia do país, que atualmente o INTO é o maior hospital da América Latina de ortopedia, correto, Daniel? Sim, é o maior hospital de ortopedia da América Latina. E com certeza tenho muito orgulho de ter feito a residência lá, então eu acabei vindo, fiz a residência, depois fiz a especialização, o mestrado, e aí conheci minha esposa na Bahia, não foi no carnaval, tá? E ela era carioca e eu acabei, enfim, as oportunidades de emprego foram surgindo, conheci, a gente casou e acabei ficando aqui. É uma trajetória até um pouco parecida com a do Daniel, né? Bem parecida. É, bem parecida. E ele não me deu crédito, tá? Porque eu vim antes dele. Não parece, mas ele é mais novo do que eu. Quer dizer, parece. Um ano mais novo. Mas eu te ensinei muita coisa, Daniel. Então, na verdade, eu sou de Natal, né? Rio Grande do Norte. E eu fiz toda a minha educação lá também. Fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma excelente universidade. E a mesma coisa, eu sempre quis uma coisa mais objetiva, que eu visse um resultado mais prático, e aí a ideia de cirúrgica já estava na minha mente. E ortopedia se encaixou perfeitamente, eu gostava muito da parte de esporte. E quando começou essa história de qual universidade ir, se para tentar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, apareceu o INTO como escolha óbvia, assim, porque era um centro de excelência. E a minha história é engraçada porque eu ia prestar prova de residência em outros lugares e o resultado da prova do INTO saiu antes de eu ir para São Paulo. E eu nem fui, porque eu já tinha um carinho, não sei porquê, eu sempre gostei do Rio de Janeiro e eu achava que aqui era meu lugar, mesmo antes de escolher residência. E aí o INTO veio como encaixou perfeitamente e tão referência que, por exemplo, na minha turma, dos 10... 8 eram de fora do Rio de Janeiro, então vinha gente do Brasil inteiro prestar a prova e foi uma formação muito legal. E aí, o mais importante hoje, eu tenho 2 filhos cariocas, né? Sou casado com a carioca da Gema, né? E fiquei, graças a Deus. Eu já tinha essa mentalidade, antes de conhecer minha esposa, antes de ter meus filhos, que eu ia ficar um tempo maior aqui. Engraçado que, eu não sei o Rony, mas todos os meus amigos de fora contavam os dias para voltar. E eu não, eu estava só curtindo, fazendo minha residência, estudando, aprendendo e com a sensação de que aqui era meu lugar. E foi o que aconteceu. Mas desculpa te cortar, teve uma pressão familiar para vocês serem médicos?
Porque isso acontece com muitas famílias, assim, né? Principalmente da geração anterior à nossa. Vou me colocar no mesmo patamar de vocês, mesmo eu tendo 28, eu vou colocar o mesmo patamar. 28 cada perna. Mas teve, doutor Rony, alguma pressão do tipo, não, você tem que ser médico, tem que... ou não? Foi algo que surgiu naturalmente e tocou? Não teve nenhuma pressão, na verdade. Eu vim de uma família que sempre prezou muito o estudo e minha mãe sempre falou que o estudo era a única coisa que ela ia poder dar pra gente. Ela era dentista, eu queria fazer odonto inicialmente. E aí depois que entrei na área da saúde que surgiu a questão de fazer medicina. E ela criou a gente para sair mesmo. Minha irmã mora em Goiânia, meu irmão mora em São Paulo, fez ITA. Então, a gente foi criado realmente para sair. Ela não tinha essa questão, tem que fazer alguma coisa, não. Vai para o mundo. E hoje em dia a gente se encontra várias vezes por ano, seja aqui, em São Paulo, em Goiânia, enfim. Ou em lugar para passear não falta, né? Exatamente. E nunca senti essa Só pressão, falta não. tempo. Por mais que tenha sido o primeiro médico da família, eu nunca senti essa pressão de ter que fazer, não. Até porque naquela época a medicina não era tão... Não sentia uma mercantilização tão grande, né? Hoje em dia é um pouco mais, né? Até porque quando eu fiz, eu acho que só tinha uma faculdade particular no Ceará. Então, ou você passava na pública ou ficava tentando. Eu tenho colegas de faculdade que passaram 6 anos tentando. Isso hoje é inimaginável, eu acho, né? Passar 6 anos tentando faculdade. Então, acho que as coisas mudaram um pouco em relação a isso. Hoje se pensa muito no dinheiro, muito no retorno financeiro. Antigamente, enfim, não sou tão velho assim, mas eu acho que as coisas mudaram bastante em 15, 20 anos. Né? Eu tenho essa mesma percepção, assim, que mudou muito. Eu não tive nenhuma pressão também. Meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta, sempre teve essa cultura também. Meus irmãos mais velhos, um fez engenharia em Recife, o outro foi para Campina Grande fazer desenho industrial, então fui o primeiro médico da família. Eu tinha 2 tios que me influenciaram positivamente, óbvio, mas não teve nenhuma influência direta. O que tinha, assim, por só ter uma universidade pública, era bem concorrido, e eu era bom aluno, sempre fui bom aluno, então eu tinha aquela pressão de que quem era bom aluno ia fazer medicina. Então era uma coisa meio... você era induzida... Cultural, você era meio induzida a fazer... tanto que no final... eu estava na dúvida se ia fazer ITA ou se ia fazer medicina. Isso era comum na época, né, cara? É bem parecido uma coisa, né? Não, mas cara, era comum na época isso. É? Os melhores alunos das turmas, eles eram... E aí, tu vai pro ITA ou pra medicina? Já não tinha, o cara não tinha como escolher outra coisa daquelas duas opções. Pelo menos no Nordeste era assim. E é engraçado que as pessoas falam, poxa, mas são vocações completamente diferentes, né? Mas na verdade não, né? Porque é tudo... pura ciência, né? Você aplica na prática e vê resultado. Só que uma você lida mais com o lado humano, né? Que é medicina, e a outra é com máquina, com prédio, tecnologia. Então, no final das contas, se você tem dedicação, etc., são caminhos que vão chegar a um bom resultado, entendeu? Então, eu fiquei nessa dúvida e, na verdade, eu fiz a inscrição e a prova caiu no mesmo dia do vestibular que eu ia prestar em Recife. E aí eu acabei optando, não, vou fazer só medicina. Bateu aquele negócio de trabalhar mais com o lado humano e fui para essa linha. Eu tive essa dúvida, Daniel, com 15 anos, só que eu fui visitar meu irmão lá no ITA. E lá é um alojamento, né? Os caras ficam internados lá. Quando eu vi aquilo ali, 150 homens juntos, um em cima do outro. Não, meu amigo, não vou fazer isso não. Vou fazer medicina mesmo, que isso aqui não dá pra mim não. Pô, onde é que eu me escondo aqui? Porque a ITA ou medicina, pô, os caras são inteligentes pra caramba. A gente trouxe eles por causa disso também, né? Isso, eu tô me escondendo. Mas fora isso, então, vocês chegaram no INTO juntos? Tô deduzindo aqui, ou mesma turma? Chegou um ano antes. Daniel chegou um ano antes. Eu cheguei um ano então, antes. Então o Dr. Rony é calouro, dentro do INTO. Dentro do INTO. Eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, logo quando ele estava indo. Ele tinha passado lá e eu já estava um ano no INTO e a gente se encontrou em Natal. Legal. E aí ele veio perguntar as minhas impressões e eu estava absolutamente encantado lá com o INTO. E foi muito legal depois ver ele seguindo esse mesmo caminho, entendeu? Depois que você faz, Dr. Rony, 6 anos de faculdade, correto? Isso. Você faz mais quantos anos de residência no INTO, especialização, para aí conseguir ter uma carreira? Cara, se tornar cirurgião, né? No final, que foi o objetivo final do Dr. Rony. Essa carreira de cirurgião ela é uma carreira extremamente cruel, né? Porque primeiro você vai fazer a faculdade, aí depois você vai fazer os 3 anos de residência. Nos 3 anos de residência você tem uma bolsa, que é
paga os custos de vida básicos, não dá para ter nenhuma vida luxuosa, é uma vida básica. E depois, quando você acaba a residência, você tem que fazer uma subespecialização. O Daniel fez cirurgia da mão, a subespecialização dele é uma residência, então é remunerada. A minha não remunerada, então você sai de uma bolsa para o zero. Beleza. Então o que você antes ganhava, que era pouquinho, passa a ser zero. Então você começa a ter saudade da bolsa, né? E aí você passa um ano na subespecialidade e aí depois vem a vida real, que é você encarar o mundo e viver o consultório. Só que o consultório ninguém te conta como é que é na faculdade nem na residência. Você sai do zero para o negativo, porque você começa a ter que montar consultório, aí você paga secretária, você paga tudo e você está ali, vai atender 2, 3 pacientes no começo da carreira, concorrendo com seus chefes. Então você começa a pagar para trabalhar. Então é desesperador. E aí até a roda começar a girar, e aí são mais alguns anos. Dizem que são, enfim, a média de 3 a 5 anos até o consultório virar a chave, né, digamos. Então a carreira de cirurgião é uma carreira muito cruel por causa disso, né? Começa depois de 12 a 15 anos. Vai começar realmente depois de 12 a 15 anos. No primeiro dia anos. de faculdade até... Exatamente. Isso se der tudo certo. Exato. Né? Você fazendo um bom local. Tinindo. CNPT. Condições normais de temperatura e pressão. É isso aí. Então, assim, basicamente... Só cortar, é CNTP. Então corta aí, senão vai ficar foda isso aí no vídeo, viu? Pode cortar. Marcou? 13 minutos. Marcou. E, assim, essa questão que a gente está conversando da formação, ela realmente é muito longa, né? No meu caso, assim, 6 anos de medicina, depois mais 3 anos de ortopedia, mais 2 anos de cirurgia da mão, que na própria cirurgia da mão a gente tem alguma formação de microcirurgia, mas eu senti necessidade de complementar, até porque lá no INTO tem um centro de microcirurgia enorme, então eu fiz mais 1 ano e meio depois que eu acabei a cirurgia da mão em microcirurgia, para depois começar a cair na praça aí, né? Desculpa a minha ignorância, como é que é isso? É residência e aí a especialização da especialização? Como é que é isso? Subespecialização, exatamente. É, exatamente isso. É uma subespecialização, né? Então, você faz... por exemplo, para você ser cirurgião de mão, você tem 2 caminhos. Ou você vai pela ortopedia, ou você vai pela cirurgia plástica. Aí, pela cirurgia plástica é um caminho mais longo ainda, né? Você tem que fazer cirurgia geral, cirurgia plástica, para poder fazer a residência de subespecialidade em cirurgia da mão. Então, todo cirurgião de mão que você vê tem uma subespecialização prévia, que pode ser ortopedia ou cirurgia plástica. E faz todo sentido, né? Porque na nossa área tem muitas lesões ósseas, mas tem muitas lesões de partes moles, que a gente chama, que são lesões de tendão, de nervo, que tem que fazer retalho. Isso o plástico está um pouquinho mais habituado e a gente está um pouco mais habituado com as lesões ósseas, a gente como ortopedista. No final das contas, você tem que unificar essas 2 formações e é isso que a residência de cirurgia da mão faz. Ela pega esses 2 mundos e une. Eu, como vim da ortopedia, eu senti essa necessidade de complementar a minha formação e por isso eu fiquei mais 1 ano e meio lá na microcirurgia e que realmente a maioria dos staffs lá eram da cirurgia plástica e aí eu peguei uma mão boa também dessa área e eu acho que eu saí com uma formação bem completa nesse sentido. E quando acaba essa formação ainda não é suficiente, porque você está jogado no mercado. Então você ainda tem que procurar capacitações fora do país, que você vai aprender uma coisa em específico, digamos assim, né? Então você vai ainda, eu já devo ter ido umas 15 vezes para algum curso fora do país, eu acho que o Daniel está no mesmo ritmo aí, e você não pode parar, porque senão você é engolido pelo mercado. A medicina está evoluindo absurdamente, e a ortopedia, que trabalha com material, a indústria, né? Sim. Ela se atualiza diariamente, são novos materiais, são lançados diariamente. A inovação é uma dos braços de maior investimento das empresas hoje de material ortopédico. E essa inovação ela requer uma capacitação contínua do cirurgião, senão ele fica para trás, porque os materiais novos vão surgindo e você não sabe utilizar. Então, isso demanda muito tempo da gente de estar sempre saindo do país para aprender, porque obviamente as principais indústrias estão fora do país que estão oferecendo esse tipo de capacitação. Entendi. O doutor Daniel falou sobre mão, né? O senhor faz o quê? Qual é a sua especialidade? É especialista em quê? É quadril? Eu faço hoje só quadril. Só quadril. E dentro do quadril, 80% do volume de quadril é relacionado muito à prótese de quadril. Existe o quadril degenerativo e existe o quadril do atleta. Eu também faço o quadril do atleta, que é a parte de artroscopia, que é a medicina do esporte, né? Isso é um braço dentro da cirurgia do quadril que
uma pequena parcela dos cirurgiões de quadril acabam indo para esse ramo. Mas com certeza maior volume de procedimentos é relacionado à prótese de quadril. Tá? Hoje, para a gente fazer uma cirurgia, e já pegando o gancho das empresas, né, das indústrias, hoje para a gente fazer uma cirurgia de quadril, a gente necessariamente precisa de uma prótese. Não existe outra possibilidade. Diferente da cirurgia de mão, que era o que a gente estava conversando em off. Né, antes do... E existe muita diferença ainda de um produto nacional para um produto importado? Cara, ainda tem. A indústria... As próteses, de maneira geral, elas evoluíram absurdamente. Se você for colocar aí há 30 anos atrás, uma prótese durava 10 anos, 15 anos. Né? Então, você fazer uma cirurgia de prótese quadril num paciente jovem era inimaginável, 20, 30 anos atrás. Hoje, as próteses têm uma durabilidade muito maior, mas a indústria nacional, ela ainda não chegou no mesmo patamar da indústria importada. Tá? E aí você vai ter vários motivos para isso, imposto, enfim... matéria-prima, enfim, existem vários pontos aí que não vale a gente pontuar, mas é fato que a indústria nacional ainda chegou no mesmo patamar da indústria importada, então são implantes que teoricamente têm uma menor durabilidade. Tá? A gente usa esses implantes hoje no sistema público e em alguns planos de saúde acabam forçando o médico a utilizar esses implantes, mas no sistema privado de saúde e na maioria dos planos a gente usa implantes importados que têm uma maior durabilidade, com certeza. E aí tem uma variabilidade de marcas incrível. Né? Variabilidade absurda, tá? Tem uma gama já na mão ampla. Também tem bastante coisa de prótese, mas... Na verdade a gente tem muito material principalmente para as lesões traumáticas, né? Placa, parafuso e outros implantes aí para técnicas específicas. E é a mesma realidade, né? O material nacional ainda deixa um pouco a desejar. É tanto que a maioria dos materiais, os que chegam próximo, são cópias dos materiais internacionais. Obviamente, só quando você vai trabalhar com uma área muito delicada, como é mão, colocar placa e parafuso numa falange, é algo muito pequeno. E aí, se você tem um implante semelhante, mas a broca, a calibragem do material é um pouquinho diferente, isso é suficiente muitas vezes para dificultar muito a sua cirurgia. Então, realmente ainda existe uma diferença e a preferência sempre, quando a gente quer dar o melhor tratamento possível, é para o material importado. Tá? E aí o seu paciente, mesmo com dor, né? Que todos eles procuram vocês já com dor, né? Imagino eu. Dificilmente o cara vai, não, eu acho que daqui a um ano não existe. Cara, acontece. Acontece? Acontece hoje, Sério? cara. Sério? Com informação. Tipo, já tô sentindo, queria fazer um exame pra... Minha irmã botou, será que não vale a pena eu fazer um exame pra ver se não tem nenhum problema? Então, a informação hoje, ela corre de uma maneira que isso já existe, sabia? Legal. Já existe. Pô, tá meu pai teve uma prótese, não vale a pena fazer um exame? Então... não é tão simples assim. Não, existe o fator genético, é claro, mas ele, em algumas patologias ele é um pouco mais forte, em outras patologias ele não é tão intenso. Legal. E quando a gente fala das próteses importadas, então, a gente está falando de durabilidade, garantias e o próprio material em si, né? Seriam esses 3 pilares. Exatamente. Não necessariamente muda a técnica dos senhores, nada... Ou muda também, dependendo do... Se você tem um instrumental melhor, isso facilita a tua técnica. Certo. Isso acelera o procedimento. Se acelera o procedimento, menor tempo cirúrgico, menor anestesia, menor sangramento. Então, isso também tem essa questão que o Daniel falou. Em termos de durabilidade, você tem que... Se você estou pensando em colocar uma prótese para durar 30, 35 anos, enquanto a nacional talvez dure 10, 15, isso é uma diferença muito grande num paciente de 50 anos. Tá? Com certeza. Por que a gente pensa nisso? Porque a reoperação ela é sempre complicada. Tá? Não é que ela seja impossível, mas a gente exerce a medicina, sempre fala isso, baseado em evidência. E o que acontece? Quando a gente vai fazer uma cirurgia primária, que é a primeira vez que eu estou operando o paciente, o índice de complicação ele é muito baixo. O paciente nunca foi operado, um paciente virgem, é muito baixo o índice de complicação. Quando eu vou reoperar aquele paciente, eu já aumento minha estatística de complicação absurdamente. Tá? Então, enquanto, por exemplo, a prótese de quadril, o índice de complicação é 1, 2%, é muito pouco. Sim. Em revisões, eu parto para 8%. Se você for ver, 8 vezes. É 800% a mais. Então, não é que seja impossível realizar, mas a gente evita, claro, porque estatisticamente o índice de dar problema é maior. Antônia, só para você entender, você que é da área, assim, na verdade você imagina, no meu caso, que eu estou fixando ali falange, metacarpo. Sim.
uma fratura que tem vários pedacinhos milimétricos. E aí eu tô com material, por exemplo, uma placa para falange de 1.5, 1.7 milímetros. Esse é o perfil, a espessura dela. E aí eu vou colocar um parafuso de 1.5, 1.7 milímetros. A broca tem que ser 1.3. A gente está falando de coisas milimétricas. E às vezes o material nacional, por exemplo, você vem com ele realmente tem esse perfil, mas quando você vai colocar a broca, ela tem 1 milímetro a mais ou a menos, e isso complica a ponto de você não conseguir fixar a fratura ou ter muita dificuldade. Então isso é algo que simplesmente a gente não vai passar por isso. Sim. Eu, por exemplo, se eu achar que a fratura não cabe, simplesmente não dá para fazer com aquele tipo de material. E é incrível isso porque eu não consigo entender como é que a gente não tem, por exemplo, lá fora, Estados Unidos, eu tenho uma formação muito voltada, todas as vezes que eu fui fazer curso fora, a maioria das vezes foi lá nos Estados Unidos. Então minha formação tem essa tendência. Lá, eles têm estudo de tudo. Então, eles fazem o cálculo de complicação, índice de complicação. E aí, às vezes, fica claro que não adianta você oferecer um material de pior qualidade, porque aquilo vai gerar um custo final para o plano de saúde bem maior, porque o índice de complicação, que é o que o Rony está falando, vai ser maior. E isso a gente está falando em linhas gerais. Mas para o paciente, é só ele que importa. Então, como eu estou preocupado com o meu paciente, isso eu brigo até o final. Se não for um implante que eu me sinta confortável para fazer, eu simplesmente informo isso para o paciente e não faço. Certo. Não faço. Essa é a minha postura diante disso. Ah, doutor, mas não autorizou. Olha, esse implante que autorizou não serve para fazer o que você precisa. Então eu prefiro não fazer porque eu sei o que pode acontecer se a gente insistir nisso. Acho que é importante a gente não generalizar o que o Daniel está falando, tá? Ele está falando de coisas muito milimétricas, mas acho que a indústria nacional, dentro do trauma geral, digamos assim, uma haste, materiais mais robustos, é uma indústria que evoluiu muito, tá? É muito melhor do que há 20 anos atrás, é incomparável. Ainda tem muito o que melhorar. Nesses materiais milimétricos tem esses pecados. Nos materiais que necessitam de uma alta durabilidade, a gente precisa de estudos, porque a gente precisa de um estudo para comprovar para o paciente. Vou colocar uma prótese que tem um estudo que mostra que a tua prótese dura 30 anos. Eu não tenho isso na indústria nacional de prótese ainda. Então, assim, há nichos em que a indústria nacional melhorou muito e ainda vai melhorar muito. Eu acho que ainda tem muito espaço para melhorar. E tem que ir sempre atrás, ou por trás dos bastidores ali, tanto da nacional quanto da importada, existem pessoas, né? Exato. E existem empresas, né? A empresa dos Estados Unidos, ela tem uma sede provavelmente no Brasil, que tem pessoas trabalhando só no Brasil, né? Que às vezes falha, num bom sentido, de faltar 1.7, só ter de 1.5 a 1.9. E justamente aquele paciente naquele momento precisa da que não tem. Né? Então, cara, mas acontece muito. E aí você já tiveram que suspender a cirurgia por causa disso. Claro. Né? Então, isso é uma coisa, até parabenizar ao mesmo tempo e ter atenção para essa galera que trabalha com isso. Ou para quem não trabalha, conhecer também, porque a gente tem muito aquele negócio que a grama do vizinho é mais verdinha, e é um trabalho danado. Isso também dá um puxão de orelha das indústrias brasileiras que não investem em tecnologia para ser tão boas quanto as internacionais. Cara, complicado isso. Eu acho que não é só isso, né? Eu acho que não é só isso. Tem carga tributária por trás, mas muito eu tô falando complicado. de qualidade de produto, Sim, não necessariamente. Não, mas qual é o problema? Se tu investe para tu ter uma qualidade de produto tal semelhante à importada, teu produto fica mais caro. Como é que tu vai entrar no mercado? Entendi. É bem complicado. É muito complicado. Então é meio que um jogo de não quero que você seja tão bom quanto o outro. Não, e outra coisa, o Rony né? fez um adendo bem importante. Eu estou falando para casos específicos. É claro que esses casos específicos que o paciente tem uma fratura complexa é a minoria. Na maioria dos casos que você tem uma fratura menos complexa, o material nacional resolve bem. Então eu estou só falando, a gente está falando de diferença de qualidade na hora que aperta, que tem algo mais complicado para resolver, ainda existe, óbvio. Mas para a maioria dos casos já evoluiu num ponto que a gente consegue usar em muitos casos. É tanto que no serviço público a gente consegue resolver a maioria dos traumas, fraturas com material nacional sem maiores problemas. E para quem não sabe, tanto no público quanto no particular, quase não. Toda cirurgia é um processo licitatório.
né? A empresa tem que ganhar, tem que justificar, tem que mostrar os estudos, como o Dr. Rony falou, tem que ter preço, entre outras coisas mais, né? Participar, às vezes, se for uma marca nova, totalmente nova, que ninguém nunca viu, tem que mandar a amostra para ter um parecer positivo de um cirurgião que é o staff, né? Normalmente é o staff mais antigo, né? Para dar esse tipo de parecer. E aí as coisas começam a andar. Porque às vezes a gente acha assim, não, o doutor Daniel pediu ali a marca da caneta ali azul, entregaram a verde e tudo bem. Não, existe todo um contexto aí que a galera, principalmente paciente, não sabe. Mas vamos falar de paciente, que eu acho que é uma coisa legal também, todo mundo pergunta. Eu tinha esse medo antes das minhas cirurgias ortopédicas, de trauma, vamos dizer assim. Qual é o percentual, que é bem o percentual de paciente que chega no consultório perguntando se não vai passar no raio-x ou que vai sentir frio no dia seguinte da cirurgia? Vou te falar que hoje em dia, com a informação, é mais de 50%, eu acho, pelo menos para mim, né? Ainda mais que a prótese quadril é uma prótese maior, A né? prótese quadril é mais letal. Hoje em dia nem tanto, mas o pessoal fala, pô, vou entrar no banco? Separado? Que a galera não vai no banco. Eu não vou no banco. Cara, Hoje em isso dia é tem tão muito frequente, banco. é tão frequente que... o que acontece? O detector de metal, ele detecta pela quantidade de metal. Se você tem um paciente grande com uma prótese grande, a chance de ser detectado é maior. Se você tem um paciente pequenininho com uma prótese pequenininha, se tem um paciente que fez a cirurgia da mão e botou uma plaquinha, então a chance de pegar é muito menor, tá? Mas em prótese de quadril, a gente, como cirurgião e a Sociedade Brasileira de Quadril, dá uma carteirinha para o paciente, legal. identificando que ele tem uma prótese, para não ter que mostrar uma cicatriz no meio do aeroporto, alguma coisa do tipo. Então existe esse documento, é um documento não oficial, Sim. tá? Mas ele acaba ajudando o paciente a não ter que... Imagina uma senhora de 80 anos baixando a roupa para mostrar uma cicatriz no aeroporto. Que constrangimento. Vamos ali fazer um... Então, Não é sim, legal. é uma pergunta real e acontece. Me perguntam bastante também isso. No nosso caso, que são implantes menores e essas ligas metálicas modernas, né, que são ligas de titânio, elas têm os detectores têm uma menor sensibilidade para isso. Então, a chance do paciente apitar ali naqueles detectores gerais é muito baixa, tá? Mas naqueles específicos que aquelas raquetes você vai passando nas áreas específicas do corpo, pode acontecer. Mas na mão também não tem tanto problema. Como o Rony falou, ele vai ver a cicatriz ali na topografia e tem algum documento médico, mas na minha prática, na nossa especialidade, os materiais acabam não apitando aí com frequência. Então pode ficar tranquilo, operou a mão, a chance de apitar é pequena. E para quem está investigando, procura que pode ter uma arma aí. Quem estiver do outro lado, né? Bom. E quando a gente faz uma cirurgia, seja ela de quadril ou de mão, a gente consegue ir para casa no mesmo dia? A gente tem que ficar um tempo internado? Tem CTI envolvido? Não tem? Voltei um pouco paciente aí, que são perguntas frequentes, provavelmente. Quer começar? Começa falando aí, Daniel. Então, eu vou falar sobre as minhas cirurgias. A cirurgia que a gente mais faz, né? Anestesia geral? Então, Todo mundo a pergunta grande isso. maioria das minhas cirurgias, né, da especialidade de cirurgia da mão, elas são feitas com sedação e anestesia local. Então, é uma sedação muito semelhante, por exemplo, quando o paciente vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, e a gente vai e faz uma anestesia local. Ou local realmente na região que o paciente vai operar, ou o que a gente chama de loco regional, que é uma anestesia do plexo braquial, que é uma anestesia que você faz aqui em cima, pegando todos os nervos, que vai inervar o braço completamente. Então, não tem praticamente espaço para anestesia geral, a não ser as cirurgias de microcirurgia, que você vai ter que fazer retalho, mas de cirurgia da mão, não, é sempre uma anestesia local e sedação. E sangramento, tem? Sangramento, então, essa é uma dúvida muito frequente. Como é que vocês operam uma coisa tão delicada? Isso. Sutura de nervo, tendão, tudo milimétrico. A gente opera muito de lupa ou de microscópio. A gente usa lupa, que tem aumento ali de 3 vezes, ou quando precisa de um aumento maior, até 20, 30 vezes a gente coloca o microscópio. E como é que você opera isso com sangue? Na verdade, a gente sempre faz a exsanguinação do membro, a gente usa um manguito. Então, a gente faz um garroteamento ali do membro superior, isso super controlado, tá? Coloca uma pressão acima da pressão sistólica do paciente, isso é uma coisa técnica, mas a gente pode ficar ali até 2 horas com uma isquemia controlada, sem nenhum sangramento no campo cirúrgico e terminar. E em relação à internação, esses pacientes, eles costumam internar, operar e ter alta no mesmo dia.
como é uma anestesia local e uma sedação, geralmente 4, 6 horas depois do procedimento, ou até antes, nas cirurgias mais simples, ele já vai de alta sem maiores complicações. Então, diferente aí das cirurgias do Rony que ele vai falar, a gente não precisa de reserva de sangue, não precisa de reserva de CTI, é uma cirurgia realmente, é um day hospital, que a gente chama, né? O paciente interna e vai embora no mesmo dia. Sai mexendo a mão, não, né? Sai todo enfaixado, todo... Não, na maioria das vezes não. Essa é outra dúvida bem frequente, né? Por exemplo, principalmente nas fraturas, lesões de tendões, o entendimento mudou muito, né? Então, hoje em dia, com esses implantes mais modernos, as cirurgias são feitas, na verdade, para agilizar o movimento do paciente. Porque em mão, sempre que você passa um tempo com o paciente imobilizado, aquilo cria uma rigidez e pode gerar aderência das estruturas. Tendão, a parte articular, aquilo pode ficar tudo rígido e isso dificulta muito a reabilitação do paciente. Então, a maioria das nossas cirurgias, o paciente sai com uma imobilização só para respeitar a resposta inflamatória ao trauma ali, do trauma cirúrgico, mas ele já sai abrindo e fechando a mão. Principalmente quando a gente coloca placa e parafuso, é justamente para isso, para dar uma estabilidade suficiente entre aqueles fragmentos, para ele poder sair abrindo e fechando a mão normal. Isso é uma coisa que é muito comum, tá? O paciente chegar com essa dúvida, doutor, eu vou ficar sem mexer. Não, eu tô te operando para você mexer o mais rápido possível. É justamente o contrário. Tá? Claro que tem a especificidade de cada caso, mas em linhas gerais a gente opera para o paciente sair mexendo na mesma hora. Como é que é a relação na parte de quadril? Como é que funciona? O quadril é um mundo bem diferente da cirurgia da mão, tá? Hoje em dia a gente faz a imensa maioria das cirurgias com raquianestesia, que é a mesma da cesárea, aquela das costas, tá? Você não vai sentir nada da cintura para baixo. Mas não apaga o cara. O cara dorme. Vai dormir, não vai lembrar de nada, vai dormir, mas não precisa apagar, não precisa fazer anestesia geral, colocar um tubo. Então, hoje em dia, você faz uma sedação leve, profunda, e o paciente vai dormir e vai fazer a raquianestesia. Então, ele precisa ficar 24 horas internado, tá? Então, geralmente, o paciente opera no dia e vai embora no dia seguinte. Quando a gente opera pacientes idosos, com mais complicações clínicas, então aí a gente vai ficar aí 48 horas internado. Mas isso é um cenário bem diferente do que há 20, 30 anos atrás, que o paciente ficava vários dias acamado, uma semana internado. Hoje em dia, com as anestesias loco-regionais, que no caso da raquianestesia, pelo fato das cirurgias estarem mais rápidas, o paciente já está começando a mexer as pernas dentro de 6 a 8 horas. Então, se eu opero de manhã, no mesmo dia de noite eu já consigo colocar o paciente para andar. Ah, não pode pisar? Pelo contrário, deve pisar. Hoje em dia a prótese de quadril ela é feita para pisar. Então o paciente às vezes no mesmo dia de noite ele está andando. No outro dia ele vai fazer a fisioterapia, vai andar com carga total, pode botar o peso do corpo inteiro. Só que quando a gente coloca uma prótese, a gente perde a nossa propriocepção. O que é a propriocepção? Se você fechar o olho agora, você sabe que seu joelho está dobrado. Isso é propriocepção. Então isso a gente perde um pouco, essa noção espacial da articulação. Isso dá muito desequilíbrio. Então, por isso que precisa de fisioterapia e reabilitação. Mas você pode colocar o peso do corpo inteiro já a partir do primeiro dia de operado. Então, a gente dá alta geralmente em 24 horas. Pacientes mais velhos, aí a gente dá alta em 48 horas, fazendo a raquianestesia com uma sedação. Então, evoluiu muito em relação a isso. Sangramento hoje ele é mínimo, tá? Vou te falar que numa cirurgia letiva, eu não lembro a última vez que eu usei sangue. Transfusão de sangue, a gente usa às vezes numa fratura, que o paciente já entra devendo, né? Ele já está mais debilitado, mas numa cirurgia letiva, a gente tem medicações que a gente tem utilizado ultimamente que diminuem muito o sangramento, é muito, muito raro a gente precisar fazer transfusões sanguíneas hoje em dia. Ah, legal. E em casos de pessoas mais idosas, assim, essa cirurgia é recomendada ou não? Como é que funciona isso? Porque tem casos já é mais idoso, não consegue operar e tal, eu queria entender, porque a gente vê isso, né? Tem pessoa que se machuca, mas tá muito idoso, não pode operar, porque não adianta de nada, vai ter que viver com isso pro resto da vida. Isso é super frequente, cara. Tem famílias de médicos que me perguntam essa pergunta que você está fazendo agora. A gente trabalha num hospital que é o Hospital São Vicente de Paulo, um hospital de muita história no coração do Rio de Janeiro, e a gente atende uma grande gama de pacientes muito idosos, né? A última paciente que a gente operou no passado tinha 102 anos. Isso é um caso bem emblemático, interessante. Ela, vozinha, 102 anos, não tinha muitas doenças, aí ela operou, quebrou o fêmur, a gente colocou uma prótese. E foi engraçado que na consulta de retirada dos pontos dela, ela veio com um filho que tinha uma artrose no quadril, 77 anos, um senhor também, há mais de 10 anos e tinha medo de operar.
E aí ele veio na consulta, doutor, não estou acreditando que minha mãe com 102 anos está em casa andando, eu vou ter que fazer essa cirurgia, eu estou há 10 anos sofrendo à toa pelo visto. E aí hoje eu operei, o filho também, vão os dois na consulta lá, a mãe dando bronca no filho com 102, o filho com 77, são uma figura. Então, a idade não contraindica, tá? Mas a gente tem que ter, tem que jogar muito junto da clínica médica, tá? Então, a gente tem que estar junto da geriatria, tem que estar junto da cardiologia, eles que vão definir o limite do paciente. Se aquele paciente está apto a operar ou não, tá? E no caso das fraturas, minha avó quebrou o fêmur e será se vale a pena? Tem um estudo que foi conduzido em 1960, eu acho, alguma coisa assim, que eles foram comparar os pacientes com fraturas de fêmur que não eram operados com os que eram operados. Vamos ver qual que tem o maior índice de mortalidade, né? O estudo teve que ser interrompido, o último estudo relacionado a isso, no meio do caminho, porque a diferença era tão absurda de um grupo para o outro que não era eticamente viável se continuar o estudo. Então, quando a gente fala em fratura de fêmur, a gente tem sempre que pensar em resolver o mais rápido possível, considerado uma cirurgia de urgência, porque o paciente acamado ele começa a evoluir com uma série de complicações clínicas. A gente é uma locomotiva. Se um vagão para, todos os outros param também. Então, se a gente fica acamado, intestino para, coração para, rim para, tudo para. Então, hoje em dia é bem claro, fratura de fêmur é uma cirurgia de urgência que a gente tem que devolver mobilidade o mais rápido possível, independente da idade. É claro que se o paciente, se a cardiologia definir que o paciente tem uma contraindicação absoluta ao procedimento, a gente vai optar pelo tratamento conservador. Mas esse paciente ele vai ter um altíssimo índice de mortalidade. Vocês trabalham com uma questão muito sensível da vida do ser humano, da nossa vida, né? Mobilidade, andar, ele com a mão. Eu, por exemplo, sou de tecnologia. Se eu não tiver minha mão, já era, não tem jeito. Acabou. Exatamente. E assim, só complementando, Rony, na minha especialidade, que são cirurgias de baixíssimo potencial de sangramento, feito com anestesia local, esse fator praticamente também não existe, né? Porque a mão, o paciente simplesmente usa o tempo inteiro para se expressar, para se comunicar, para fazer qualquer coisa do dia a dia, para fazer higiene. Então, ninguém precisa ficar com essa patologia que está impedindo de fazer qualquer coisa na mão, achando que é muito idoso ou não. E realmente, na minha especialidade, isso não faz nenhum sentido, a não ser que, obviamente, tenha alguma contraindicação muito absoluta. Mas a gente opera muito paciente idoso. Tem até um caso, o Rony falou lá do São Vicente de Paulo, tem até um caso que ele colocou uma prótese numa senhora de 92 anos. Depois de 3 meses, ela estava com a síndrome do túnel do carpo, que é uma das patologias mais frequentes aí que a gente opera na mão. E eu operei essa senhora, ela voltou para o Rony. Então, assim, não tem limite disso. Pelo contrário, se vai melhorar a qualidade de vida do paciente, a gente alinha, faz um preparo adequado com a clínica médica, com a cardiologia e faz essa cirurgia sem nenhum problema, tá? Muito legal. Então, gente, não tenham medo. Vamos procurar o especialista e para de sentir dor, pô. Não tem como a gente ter o doutor Daniel aqui, que é o médico de mão, e não fazer a pergunta clássica. Se eu corto um dedo, eu tenho que botar no gelo ou não? Eu faço isso, cara. Para com isso. Não cortar o dedo. Perder o dedo. Eu quis dizer amputar o dedo que fala. Mas eu boto bastante calçante. Não, isso aí. Então, Isso aí é que você vai na vovó, na mamãe. Bota açúcar, bota sal, bota café. É aquela. Todo mundo fala isso. Não, essa é uma dúvida muito comum, mas sim, você deve, na hora, se você tiver um corte que teve uma amputação completa de qualquer parte ali do membro superior, seja dedo, mão, antebraço, você deve conservar essa parte amputada no gelo. Idealmente, você tem que colocar alguma coisa limpa cobrindo aquilo para não ter contato direto com gelo, porque isso poderia queimar a pele. Por que a gente faz isso? Porque isso seria a gente faz um processo de isquemia fria para tentar preservar aqueles tecidos por um tempo mais prolongado. Se ele tiver viabilidade para ser reimplantado, ou seja, quando chega o paciente lá com o dedo bem acomodado, e a gente olha aquele membro amputado e ele está em boas condições, não foi um esmagamento muito severo, por exemplo, foi uma facada, guilhotina, tem uma lesão que a gente consegue reparar, o fato dele estar armazenado em isquemia fria potencializa a duração daqueles tecidos, parte muscular e etc. Então, só para ter uma ideia, de dedo, que não tem tanta estrutura muscular, que seria a parte mais sensível, a massa muscular ela é muito sensível a essa isquemia, ou seja, ela se destrói muito rápido se não tiver sangue entrando. O dedo que tem pouca musculatura propriamente dita, você pode fazer, tem descrito na literatura, reimplante aí até com 24 horas depois. Paciente bem acomodado,
E isquemia vai para demora a chegar a algum centro e é possível fazer isso. Então, só aproveitando, a gente está falando de um corte extremo, mas às vezes o paciente faz um corte, isso é muito comum, e a gente sempre aproveita qualquer espaço para orientar isso. Às vezes o paciente tem um corte que ele considera banal, às vezes está na cozinha, leva uma facada de leve e acha que não foi nada demais e não procura especialista. E depois de um mês ele nota que perdeu a sensibilidade ou não está dobrando a pontinha do dedo. O problema é que para reparar essas estruturas depois de um mês, a cirurgia é bem mais complicada. Bem pior, né? Porque você já teve a retração dos cotos e você tem uma dificuldade técnica e o resultado é pior. Então, em linhas gerais, a orientação é: teve um ferimento cortocontuso na mão, se você tem qualquer alteração de sensibilidade, qualquer dúvida se isso teve uma profundidade suficiente para ter alguma lesão de uma estrutura importante, você tem que procurar um cirurgião de mão. Isso é muito comum, tá? Não é uma, duas, toda semana chega um paciente no consultório com lesão antiga que deveria ter sido operado no momento. E conta aí pra gente um caso que vocês já tiveram que foi muito complicado, de vocês dois, e fala assim, poxa, caramba, esse aqui, ó, quando você saiu daquilo ali, da cirurgia, você falou assim, missão cumprida. Você tem o último, na verdade, né? Porque todo ano tem vários desses, né? Mas o último, cara, foi um policial que levou um tiro na barra, levou um tiro no quadril, operou acho que foi no Lourenço Jorge, e colocou uma placa. E quando você opera o paciente depois de PAF, cara, o índice de infecção é altíssimo, entendeu? Porque obviamente é uma lesão extremamente contaminada. E aí ele evolui com infecção, então o paciente jovem já estava com a perna sem mexer praticamente, com saída de secreção. Então foi um paciente que chegou no consultório e já tinha rodado vários colegas. Esse é um caso que geralmente as pessoas não querem assumir porque vai dar trabalho, a gente não consegue ter uma previsibilidade tão grande quando a gente fala em infecção. E a gente tirou a placa, colocou uma prótese com antibiótico, tratou a infecção e hoje o cara chegou no consultório andando semana passada, feliz da vida. Legal, né? Enfim, isso aí Te deu dignidade pra ele novamente. Dignidade, cara, dignidade. Só pro cara poder andar, imagina, um cara da tua idade, 37 anos. Você tem quantos anos? Você quase acertou. Tem 38. Pô, imagina. Trabalhando no sol, imagina você sem conseguir andar em cima da cama. Que desesperador. Imagina, de repente, claro que não de repente, foi muito tratamento, tempo de antibiótico, botou uma prótese com antibiótico, houve todo um cuidado, mas e o cara voltar andando sem muleta, sem nada, fazendo suas atividades, pensando em voltar a trabalhar, entendeu? Pô, muito legal, né, cara? Isso aí é importantíssimo para ele, né? Ele pensa logo no trabalho e tal. Eu vou contar um caso curioso que aconteceu recente, assim, curioso e trágico, né, ao mesmo tempo. Uma paciente chegou num hospital até da zona sul aqui do Rio de Janeiro, me ligaram e falaram: Daniel, tem uma fratura exposta aqui, o que a gente faz? Eu falo: interna, a gente vai ter que operar. E me mandaram a radiografia de uma fratura no dedo, uma fratura exposta porque realmente tinha uma lesão de pele ali. E quando eu vi, tinha uma hélice junto na radiografia. Eu falei: o que está acontecendo? Por que fizeram essa radiografia? Deve ter algum artefato ali na radiografia. Não, doutor, você não está entendendo. Ela botou o dedo no liquidificador para limpar. E aí o liquidificador travou a hélice no dedo dela e ela não conseguiu tirar. Então ela chegou na emergência com o liquidificador. Em resumo, a gente subiu para o centro cirúrgico com o paciente com esse liquidificador, teve que anestesiar para tirar e reparar, e ficou tudo bem, porque na verdade a gente conseguiu fazer o reparo lá da fratura, tinha lesão de nervo, a gente conseguiu suturar, mas realmente aí fica a dica, né? Toda vez que você estiver usando qualquer aparelho que tem hélice, qualquer coisa, se certifique antes de limpar que ele está desligado, tá? Tira da tomada, né? Isso por aí, favor. Famoso tira da tomada. Ou desliga o Wi-Fi, né? Se ele for Wi-Fi, né, Antônio? Hoje em dia. Ou seja, não coloque o dedo no liquidificador quando ele estiver ligado. Isso aí é muito importante lembrar. Vovó já dizia. Você vai ver. Pelo amor de Deus, vai ver coisa. Vai ver coisa. Deixa eu tirar uma dúvida aqui que eu tô curioso desde o início. Do que é isso aí? Eu tô olhando, eu queria entender o que é. Isso é a prótese, cara. Essa é a famosa prótese de quadril. Olha isso. Então, isso é uma prótese real, do tamanho real. Mostra aqui pro pessoal ver. Ó.
Eu tenho 2 metros, tá? Só pra deixar claro que não parece pequeno, mas minha mão é um pouco grande. Pô, fiquei até grande agora também, cara. Muito legal. Essa é a prótese de quadril, então. Essa é uma prótese de quadril importada. Que a gente tem uma porosidade, a gente chama ela de prótese não cimentada. Então, por essa porosidade, o osso do paciente cresce e essa prótese ela é incorporada ao osso do paciente. Ela é feita de liga de titânio. A liga de titânio ela não é escolhida à toa. A gente escolhe a liga de titânio porque ela é que tem as propriedades físicas mais parecidas com a do osso, modo de elasticidade e tudo mais. Então, depois de um tempo, fica como se fosse parte do corpo do paciente. Pô, legal. Tá? E ela vai dentro do osso. A gente é do Nordeste, a gente comeu muita buchada. Você já comeu uma buchada? Buchada. Sabe o que é tutano, né? Sei. Então pronto, o osso dentro ele é molinho. Então a gente encaixa a prótese dentro do tutano, tá? É isso aí. Legal, cara. Legal. É quase uma marcenaria ali, uma obra. São artistas, cara. São brabos. São artistas. E falando de hospitais, já que a gente está nesse Rio de Janeiro, que vocês se apaixonaram e nunca mais voltaram para Terra Natal só para visitar. Normal. Né? E a gente quando visita não quer voltar para cá? É isso, sempre normal assim. também. Hoje como é que a gente está? A gente está bem amparado? Vocês têm aí já... Vou chutar aqui então, depois de estudar e tudo mais. Vocês já estão chegando a uma década aí, ou um pouco mais, de cirurgião de verdade. Vou usar esse codinome aqui, não seria isso, mas de cirurgião ativo, vai. Hoje vocês já estão nichados ali, pelo que a gente conversou, já naqueles hospitais A do Rio de Janeiro, né? Obviamente a especialização, tudo que vocês estudaram ali, fizeram com que vocês chegassem até lá. Mas eu imagino vocês vindo do Nordeste, chegando no Rio de Janeiro, obviamente com toda a capacidade que vocês tiveram para estar aqui, né? Existiu muita coisa de bullying, preconceito. A gente não é dessa geração, eu vou falar, e se o pessoal ficar bravo, tudo bem também. Depois manda aí o hater, que comentário a gente ajuda. Faz e parte, depois faz resolve. Mas teve alguma dificuldade, ou ainda tem? Como é que a gente está nesse quesito? A gente já ultrapassou essa dificuldade, já vivemos a nossa vida, nem me perguntam mais de onde eu sou, como é que estamos isso? Olha, assim, eu vou começar, porque eu tive minha primeira impressão quando eu cheguei lá no INTO. E o INTO tinham muitos cearenses, né? Muita gente de Fortaleza. Então, assim, eu sou da geração, Antônio, que eu acredito que tudo depende a forma como você leva as coisas. Eu nunca senti isso. Muito pelo contrário, eu achava que a forma como lidavam com isso era de uma forma carinhosa. Eu já estava num ambiente que eu já tinha aprovado o suficiente, já tinha feito várias provas super concorridas, estava nesse ambiente. Então, eu sempre senti isso de uma forma muito leve, não senti nada que atrapalhasse a minha trajetória, muito pelo contrário. Eu me sinto super bem acolhido, eu acho que torna-se uma marca, mais um nordestino, mais um cearense. É engraçado isso, então a gente tinha esse acolhimento e, pelo contrário, todos os outros que tinham passado por lá tinham deixado um passado de pessoas estudiosas, dedicadas. E falando mais sobre o fato de eu ter ficado aqui, eu acho que essa minha ideia inicial quando eu vim para o Rio de Janeiro, de que aqui era meu lugar, me fez sempre criar raízes com as pessoas. E eu sempre fui um residente muito dedicado, na época ali da residência, fazia tudo que tinha que ser feito, corria atrás. E quando eu terminei, eu vi que todo o meu networking, todas as pessoas que me conheciam pelo trabalho que eu tinha feito na residência estavam aqui. E as pessoas perguntam, por que você não voltou? Cara, minha vida, eu tinha passado 7 anos aqui, 3 de ortopedia, 2 de cirurgia da mão, 1 ano e meio de microcirurgia, já era staff lá do INTO, e cara, toda a minha vida profissional estava pautada aqui. E isso facilitou muito para eu me inserir em contextos de bons hospitais, trabalhar sempre com uma qualidade muito alta, e isso é importante falar que isso é uma qualidade da nossa formação lá no INTO, que é um nicho de excelência. Então as pessoas têm uma ideia de hospital público e tem alguns hospitais específicos, como por exemplo o INTO, o INCA, o Instituto do Cérebro, que você tem uma medicina absolutamente AAA. Então, eu estar nesses hospitais é só uma continuidade dessa minha formação. Sim. É um atendimento. E não estou falando só de tecnologia, eu estou falando desde o início de atendimento humanizado, de sentar com o paciente, de ter toda uma linha de cuidado multidisciplinar.
Ninguém precisava falar disso com a gente via lá que o paciente chegava, tinha uma psicóloga, tinha um fisioterapeuta, tinha um nutricionista, tinha um cirurgião chegando por trás, se tivesse qualquer outro problema, tinha qualquer profissional lá na instituição. Sim. Então o paciente ficava completamente amparado. Então foi só uma extensão da minha vida continuar fazendo o que eu fazia já lá no Intro. Isso que você falou é muito, muito legal, né? Porque tem um preconceito da galera em relação ao hospital público e particular. E é isso que você trouxe, e às vezes o hospital público é tão bom quanto, se não for melhor, dependendo do segmento. Isso, existem ilhas de excelência dentro do serviço público, né? Eu acho que dentro da ortopedia, o INTO é uma delas, você tem dentro da neurocirurgia o Instituto do Cérebro, você tem dentro da oncologia o INCA. Então essas ilhas de excelência, a gente que fez a formação lá, a gente oferecia o melhor tratamento possível para os pacientes, em nenhum momento a gente pensava se estava no sistema público ou privado, a gente não via essa diferença também com os nossos staffs, a gente estava sempre buscando oferecer o melhor e a gente também tinha material de melhor qualidade para oferecer aos pacientes, a gente tinha instrumentos de melhor qualidade para oferecer aos pacientes. Claro que isso não é a realidade de todo o sistema, tá? Isso é uma realidade de poucas ilhas de excelência dentro do sistema público, mas dentro dessas poucas ilhas, o que acontece, pelo menos lá no INTO, né? Você está já linkado aos melhores da cidade, digamos assim. Então, você tem o chefe do serviço de tal hospital, você tem o chefe do serviço do outro hospital, e eles estão ali dentro fazendo um grande network aquilo ali, na verdade, né? Então, se você entra na residência, se você faz uma boa residência, se você tem um bom comportamento, se você tem um comprometimento, e uma coisa que o Daniel falou é interessante. Quando você vem de fora, a maioria pensa em voltar imediatamente. Então as portas não se abrem, porque você já chega aqui querendo voltar. Em compensação, se você chega aqui com a expectativa de eu fico, se aparecer uma oportunidade eu fico, as oportunidades elas aparecem. Eu nunca senti preconceito. Pelo contrário, lá vem o cearense, vai roubar mais uma vaga. Cearense vai roubar mais uma vaga, vai roubar mais a vaga. Então, pelo contrário, eu me sentia, na verdade, privilegiado de vir do Ceará e de ter outros colegas que vieram atrás de mim e fizeram essa reputação. Colegas que fizeram um bom serviço, que voltaram ou que ficaram, mas que têm uma boa história. Então, hoje, eu falar sou do Ceará, na verdade, é bom, porque é um sinônimo de trabalho, um sinônimo de alguém que cresceu, que estudou, que está aqui. Então, na verdade, isso abriu portas para mim. E você está num grande serviço também abre essas portas e se você vai fazendo tudo certinho, com calma, com paciência, as portas vão se abrindo naturalmente e você vai conquistando o seu espaço sem a menor dúvida. Não, com certeza. E vamos falar de futuro, né? Para a gente já chegar no... Vamos pousar o podcast. Que a gente... Tempo voa, né, cara? Cirúrgico, voltei. Tempo voa aqui, né? Tempo voa, é rapidinho, já foi. É VaptVup. Graças às mulheres desses caras aí, eles permaneceram no Rio de Janeiro, eles não quiseram falar. Mas fala isso pra elas. Fala isso pra elas. Foi o principal motivo. Foi o principal motivo. Quem manda? Então, é isso, né? Só resumindo. A gente sabe como é que funciona, não esquenta. A partir de agora, né, Dr. Rony, Dr. Daniel, quais são os planos aí? Eu sei que ambos têm vínculo com alguns hospitais e equipes, né, quando a gente fala assim, mas eu vejo uma segmentação, um pensamento dos cirurgiões, né, vocês são todos autônomos, né, no final das contas vocês são autônomos, e existe uma tendência de uma migração do paciente particular, né, isso também é uma coisa que está dentro do plano de vocês, já é uma realidade. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse mecanismo do tipo, você tem o seu centro cirúrgico, seu consultório, às vezes próprio, às vezes divide com os colegas, ou às vezes faz uma parceria de tipo multidisciplinar, né, umas clínicas e tudo mais. Isso já é uma realidade do paciente, do plano de saúde está perdendo força, eu digo da população, né, e a gente tem que buscar, eu digo os médicos, terem que buscar uma alternativa para conseguir atender o maior número de pessoas, de vidas. Porque quando a gente aumenta o desemprego, obviamente a gente diminui a quantidade de pessoas que têm plano de saúde. Isso é uma conta que não tem como ser diferente. É totalmente proporcional, né? Já é uma realidade de vocês isso? Acho que existem duas situações acontecendo em paralelo, tá? Existe essa questão dos pacientes estarem perdendo os planos de saúde, tá? E aí eles estão procurando o médico particular cada vez mais. E existe também um funil muito grande dentro dos planos de saúde, onde eles tentam drenar o paciente para um lugar específico. A gente chama isso de verticalização. Certo. Tá? Isso é um cenário muito forte dentro do país, em diferentes planos de saúde.
isso tem um lado muito negativo, onde vários profissionais vão ficar na mão de grandes players do mercado, mas ao mesmo tempo isso gera uma insatisfação muito grande para o paciente, que não tem a liberdade de escolher o próprio médico. Então isso pode, ao meu ver, também acabar aumentando a demanda de pacientes particulares e que o paciente acabar utilizando o plano de saúde como um seguro de saúde. Uhum. E acabar procurando o médico que ele mais se identifica, ou então que operou a vizinha, ou então, enfim, médico de indicação, que sempre foi assim. Normal. Né? Na verdade, sempre foi assim, sempre foi no médico por indicação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem indica o médico é o plano de saúde. Tá? Então, esse é um mercado que ainda está se ajustando, o game está no meio do jogo, o jogo está no meio da partida ainda. Sim. A gente ainda não sabe direito o que vai acontecer, mas com certeza se posicionar bem nesse mercado nesse momento, investir no próprio nome, investir em consultório, eu considero uma jogada fundamental para você não ser engolido pelo mercado. A minha percepção é exatamente a mesma, e no final das contas, esse movimento que nós, como profissionais que circulamos em bons lugares, estamos fazendo, assim, de migrar realmente para a medicina privada, o intuito maior é para continuar oferecendo um atendimento de qualidade. Independência. Então, independência. Na hora que você começa a sofrer uma pressão externa, porque o sistema está totalmente verticalizado, a pessoa tem um poder de chegar e falar, não, você vai fazer dessa forma. A pessoa te pressiona, inclusive, gestor te pressiona, inclusive, sobre o número de cirurgias e etc. E isso é óbvio que é impossível não influenciar na conduta de um profissional que está lá na ponta, sendo cobrado. Quando você sai um pouquinho, observa esse jogo de fora e começa a determinar o seu próprio valor e o paciente vem, reconhece, é super bem atendido, tem o seu contato pessoal, tem um atendimento completamente personalizado por alguém que já tem experiência na área. Então você vê que todo mundo sai ganhando. A minha medicina fica sem influência externa, eu faço exatamente o que é preconizado na literatura, não me importo com o que estão falando, ou que eu tenho que usar tal coisa. Eu tenho que fazer o que eu acho melhor para o meu paciente. E hoje em dia, do jeito que está, você só consegue fazer isso na medicina privada. Então, eu acho que esse é um caminho que, naturalmente, as pessoas que exercem uma medicina de melhor qualidade vão trilhar, e o paciente já está percebendo isso, e vai ser um caminho natural também. Sim. Porque quando a gente olha no nosso... Hoje não é mais encarte, né? No caderno digital aí dos planos de saúde, você olha lá teu plano, você nem sabe, mas quando você precisa, você olha, né? E eu só posso operar em tal hospital, eu só posso ser atendido por tal médico, e é mais ou menos isso que a gente está falando. E às vezes você chega lá e você vê que nem pode mais. Aí é uma atualização que é momentânea, acontece, exatamente. Não recebe a situação. Mas é porque eu acho que não é só na medicina, mas eu acho que em várias profissões isso tem acontecido, né? Sim. Da gente gerar o próprio nome, assim. Eu não quero mais ser Antônio da empresa tal, né? Meu sobrenome ser da empresa tal, ou ser do hospital tal, ou ser do plano tal. Eu quero ser o Antônio Azetti, né? Eu quero ser o Daniel Giacomi, eu quero ser o Rony Serra. E isso é uma coisa que tem que acontecer. Se você não estudar para isso, não buscar os seus objetivos, né? Traçar eles e buscar. E você não fazer com que as pessoas entendam e cheguem a você, eu acho que é mais ou menos isso. Isso requer tempo, né? Pra caramba. Muito. Mas hoje, pelo que eu entendi, vocês já têm pelo menos números para comprovar Sim. a eficácia de tudo que vocês já fizeram para medicina. Agora, assim, Antônio, só entrando, assim, a gente está falando do lado positivo para a gente dessa mudança, mas o paciente, que é o consumidor, e é lógico que o mercado vai se acomodar em relação a isso, ele tem que tomar cuidado, porque está acontecendo também um movimento de que todo mundo agora quer fazer a sua própria propaganda, e então com esses negócios de Instagram, de qualquer tipo de propaganda, o que está acontecendo? As pessoas ficam sem um parâmetro do que realmente tem qualidade e o que não tem. As pessoas se autodenominam, às vezes fazem uma formação de base, que a gente conversou bastante, que é a mais importante, ruim, e passam na frente da porta de um hospital em outro lugar e diz, eu sou o doutor não sei o quê, e faço isso, faço aquilo, começa a fazer procedimentos que ninguém faz e abre o olho em relação a isso, porque a medicina ela é baseada em evidência. Tudo que a gente faz requer tempo para terem estudos suficientes em diversos centros, randomizados. É muito difícil um novo tratamento se estabelecer. Então, se você olha um tratamento que alguém está propondo que só ele faz,
abre o olho, porque é estranho isso, tá? Então a gente está vendo isso com muita frequência, tá? Que E é a a velha gente história, todo mundo é especialista. e não só isso, entendeu? Procedimentos, alguns desses procedimentos obviamente trazem alguma vantagem para o paciente, tem estudos demonstrando isso em determinadas situações. Mas eu vou falar uma coisa específica da minha área, por exemplo. O paciente já chega, às vezes, é muito comum precisar, por algum motivo, fazer uma infiltração, que é uma injeção local para diminuir o processo inflamatório. Quando o paciente não tem uma lesão traumática, vai ter um processo inflamatório crônico ali, no punho, na mão. Às vezes ele tem indicação de fazer uma infiltração. E essa infiltração você pode fazer com corticoide, e geralmente na mão e no punho a gente faz com essa medicação, que é o corticoide, que é uma medicação barata, segura, que é usada com ampla frequência. E agora o paciente já chega no nosso consultório por extrapolar estudos em outras articulações, querendo, por exemplo, fazer isso com ácido hialurônico, porque ouviu a vizinha falando que seria superior. Estou só dando um exemplo. Todas as revisões bibliográficas, tem artigo recente que saiu no Jornal Americano de Cirurgia da Mão, Jornal Europeu de Cirurgia da Mão, publicações agora 2024, 2025. Quando você compara uma infiltração feita com ácido hialurônico e com corticoide para a mão e punho, que isso fique bem claro, estou falando das minhas articulações que eu atendo no dia a dia, não mostra superioridade. Então, só qual é a diferença? E qual seria a diferença? Um custa 20 vezes mais do que o outro. Então, eu estou falando que as pessoas têm que tomar cuidado com o que está sendo anunciado aí. O mercado também ficou muito aberto. Sim. Então, tem que ficar atento, tem que prezar pela formação de base de cirurgião, tem que perguntar para outros colegas de confiança, médico, para dizer, cara, esse cara realmente é bom, ele teve uma boa formação. Esse é o único caminho. Não dá para ficar o paciente acreditando em tudo que ele está vendo aí, porque a gente está na fase da superexposição, né? Exato. O que você acha disso, Rony? Isso é um fato, cara. Isso acontece muito no nosso consultório. É o que o Daniel falou, é procurar identificar a formação de base daquele médico, registros nas sociedades responsáveis, isso é fundamental. Se ele está devidamente registrado no CFM, no RQE, dentro da subespecialidade, se ele faz parte da sociedade da qual ele se propõe. Quero fazer uma cirurgia de quadril? O cara é da Sociedade Brasileira de Quadril? Ótimo. Ele está lá no site, tudo isso é checável na internet. Então, essa formação básica e o cara que faz parte da sociedade e faz parte atuante dentro da subespecialidade dele, com publicações, falando corretamente, com outros pacientes que fazem relatos sobre os procedimentos que ele fez. Então, essa é a maneira, com certeza, de você fugir de enrascada, digamos assim, hoje em dia. Hoje em dia, se a gente for pegar aí, certificação é só imprimir um papel e assinar para alguém, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo. Tem que checar junto à sociedade. E quando a gente está falando de saúde, então a gente tem que checar double, sei lá, triplamente e ir para dentro. Quer finalizar hoje? Quer que eu finalize? Não, já acabou mesmo, tem que finalizar? Eu não queria finalizar, vambora? 12 horas de podcast? Vamos chegar lá. Vamos chegar. Mas agora quem quiser ter uma consulta com vocês, como é que faz? Divulga aí o Instagram de vocês pra gente... Onde que eu consigo achar os doutores? Não necessariamente no Instagram, né? Não, no Instagram não, no consultório. Sim, primeira coisa vai checar o caderninho do plano de saúde se eles estão lá. Eu já acabei de falar. No plano de saúde, no particular, enfim, é isso. Mas é isso, se botar no Google aparece um monte de coisa desses caras aí. Bota no Google, vai lá, Dr. Rony Serra, Dr. Daniel Jacquemin, vai aparecer Instagram, vai aparecer história toda. Contato de secretária, história toda. Tem gente que sabe até, pega foto da minha com minha esposa. Hoje em dia não dá pra enganar nada, né? Hoje em dia você tem que ser 100% correto. Já sabe a idade do meu filho, você sabe de tudo, né? Mas só agora colocar que você passou todo o seu, já ficou mais fácil. Com certeza. Não, mas é isso aí, agradecer a presença dos dois, sabe que o tempo de vocês é tão corrido que qualquer uma hora que a gente conseguiu aqui fazer, daria para chegar nas 3 horas fácil, mas obrigado mesmo, Dr. Rony. Obrigado pelo convite. Dr. Daniel. Obrigado Michael, pelo convite. Pelo tempo também. Agradeço Bom demais, vocês. o Todo Seu tá aqui para vocês já sabem disso. Ele é todo seu. Hoje a gente falou sobre gestão de consultório, verticalização, etiqueta da prótese, pense nisso, cirurgia de mão e de quadril, obviamente, e muitas outras coisas mais, ética, network. Então, foi um episódio sensacional. Lógico, falamos muito de medicina e de cirurgia e de saúde. Então, conta com a gente, todo seu. Traga mais temas, curte, compartilha. É isso, eu acabo de falar. Não esqueçam de seguir, compartilhar. Sigam os doutores também. E é isso. Vem com a gente. Não fica nervoso não, cara.
Que não? Tá só no final. Gaguejei. Valeu, gente. Todo seu. Será que você Fui! sente? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.